Bom, agora a gente vai ver o seguinte, um processo interessante que tem na remoção, que ele é diferente, que a gente não viu na inserção, é o chamado processo de redistribuição. Então, o que é o processo de redistribuição? É o processo que ocorre na remoção, quando eu faço a remoção, a página de onde ocorreu a remoção, ela fica com menos do que m elementos, só que a página vizinha possui mais do que m elementos. Então, ele faz aquele processo de empréstimo, certo? Via a página do pai. E esse processo, ele é aplicado na remoção, né? Então, lembra que na remoção tem duas formas de tomar emprestado. Uma é a fusão, que é o processo meio que tradicional, né? Antagônico à divisão, certo? E o outro é esse processo que eu chamei de redistribuição, que ele redistribui os elementos entre as páginas, certo? Qual que é a vantagem desse processo? A vantagem é que ele é uma ideia inovadora em relação à fusão e à divisão, porque ele tem um efeito local. Então, lembra que a fusão ele pode ser propagado lá da folha até a raiz, e a divisão também. Já a redistribuição, não. Ele tem um efeito local, ele se ajusta ali naquele nível do processo de remoção e pronto. Uma vez resolvido, resolveu daquele nível para cima em diante. Ele não propaga para os níveis superiores. Tudo bem? Então, essa é a vantagem crucial da redistribuição. Bom, então, não sei se vocês lembram, né, só retomando, imagina que eu quero remover o elemento 3 da árvore, então, primeiro tem lá a pesquisa com sucesso, né, eu faço a remoção do 3, então o 3 vai ser removido, os elementos que estão após o 3 vão ser deslocados para a esquerda, nesse caso eu verifico, ficou com menos do que m elementos? Ficou. Então, eu olho para a página irmã, né, adjacente, a vizinha aqui, verifico, ela tem mais do que m elementos? Sim, ela tem mais do que m. Então, o que a gente faz? A gente toma emprestado dessa vizinha via página pai. Então, o 13, ele desce, né, para essa página que ficou com menos do que m elementos, e o 25, né, ele sobe para o lugar do pai. Note que esse empréstimo ele tem um efeito local na árvore. Uma vez que ele se resolveu e fez o empréstimo, isso não é propagado para os níveis de cima, não causa nenhum problema para os níveis de cima, certo? Note que esse empréstimo, né, então no meu algoritmo eu coloquei lá para fazer o empréstimo de modo que ele ficasse meio a meio. Tem algumas opções, você não precisa emprestar somente um elemento, certo? Então, a primeira possibilidade, a mais tradicional, é você emprestar somente um elemento, certo? Outra opção é você emprestar K elementos, certo? Um número maior, né? Um número maior do que um número fixo de K elementos. Outra opção é fazer que nem eu fiz, né? Uma distribuição uniforme dos itens entre as páginas, ou seja, você deixar os dois e com a mesma quantidade de elementos. Então, você divide na metade. Se uma está completamente cheia, a outra está com menos do que m, vai gerar duas mais ou menos ali com 75% de ocupação, certo? Então, por isso que a uniforme, né, ela é mais utilizada, porque ela é mais interessante, né? Deixa as duas páginas mais ou menos com a mesma quantidade. Bom, esse processo, a gente não fez isso, mas ele também pode ser aplicado na inserção. Por quê? O que acontecia quando a gente inseria, a página estava cheia? No processo de inserção tradicional de uma árvore B, quando eu faço a inserção e a página está cheia, nós dividimos, certo? Mas e se nós redistribuíssemos, mas seria uma redistribuição aqui nesse caso diferente. Então, a ideia da redistribuição na remoção é tomar emprestado. No processo de inserção, a ideia da redistribuição é doar, certo? É dar emprestado. Então, se na hora que eu for inserir, a página de inserção estiver cheia, eu posso verificar a minha página vizinha, irmã adjacente, se ela tem espaço para receber uma doação emprestada. Certo? Se ela tiver, eu posso redistribuir. Qual que é a vantagem da redistribuição? Então, no processo de inserção tradicional, é um processo que a gente viu, é o processo de inserção baseado em divisão, ou seja, se eu tenho uma página cheia, eu divido uma página cheia em duas páginas com metade. O que nós estamos propondo aqui é um novo processo de inserção, que é um processo de inserção baseado na redistribuição entre as páginas, certo? Então, nesse caso, se eu tenho uma página cheia, o que eu faço? O novo item, né,
e outros itens da página cheia, eles são colocados numa página vizinha, caso essa página vizinha tenha espaço para receber novos itens, ou seja, tenha menos do que 2M elementos. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que eu quero inserir o elemento 4, né, aqui nessa árvore. Então, eu faria pesquisa com sucesso, o I da pesquisa está exatamente na posição do 10, eu iria tentar descer aqui para a esquerda do 10, ia dar uma página vazia e iria promover a informação do 4, certo? No nível de cima, que é esse nível, ele ia receber, né, esse sinal de promoção e iria verificar, bom, tem espaço na página? Não, a página está cheia. Se a página está cheia, ele não consegue inserir nessa página. Então, no processo de inserção tradicional da árvore B, nós dividiríamos, certo, essa página em duas e promoveríamos um novo elemento. Num processo de inserção baseado em redistribuição, nós verificamos, olhamos para a página vizinha. Então, aqui, ó, a página irmã adjacente. Ela tem espaço para receber emprestado, ou seja, ela tem menos do que 2M elementos, a quantidade máxima de elementos é 2M. Se ela tem menos do que 2M, ela tem espaço para receber emprestado. Se ela tem espaço, a gente faz a redistribuição, ou seja, a gente pega o elemento da página onde está ocorrendo a inserção e movemos para essa página vizinha via página do pai. Certo? Então, descemos o elemento do pai para essa página vizinha e subimos um novo elemento para a página do pai. Isso vai abrir espaço para inserir o novo elemento, que é o 4, certo? E com isso eu consigo fazer a inserção sem propagar o processo para os níveis de cima. Então, a vantagem da redistribuição, ela é, primeiro, ela já está codificada na remoção. Se ela já está codificada na remoção, em termos de código, você vai simplesmente reaproveitar o seu código, certo? E fazer alguns ajustes para lidar com ela no processo de inserção. Qual que é a vantagem de você usar a redistribuição durante o processo de inserção? É que você evita, ou pelo menos adia, o processo de divisão, certo? O processo de criação de novas páginas. Isso gera dois efeitos. Primeiro, a árvore se torna mais eficiente em termos de utilização do espaço, ou seja, você tende a forçar as páginas a ficar mais ocupadas, e, portanto, mais cheias. Uma consequência disso é que se as árvores estão mais ocupadas e mais cheias, significa que eu preciso de menos páginas de disco. Se eu preciso de menos páginas de disco, naturalmente a altura da árvore tende a ser menor. E se a altura é menor, o desempenho da pesquisa é melhor, certo? Então, a vantagem de se usar a redistribuição no processo de inserção é você postergar, né, o processo de divisão, garantindo páginas mais cheias e, consequentemente, uma altura menor que vai levar a uma pesquisa mais eficiente. Só para vocês terem uma ideia, né, uma árvore de B, né, que usa somente da divisão no processo de inserção, no pior caso, a taxa de ocupação dela é de 50%. Pela regra da propriedade da árvore, né, significa que o número mínimo de elementos é metade, ou seja, toda página vai ter, no pior caso, metade dos elementos. Em média, a ocupação é, na média, quase 70%, 69% para ser específico, certo? Então, em média, uma árvore B aleatória, né, que usa somente divisão no processo de inserção, ela tende a ter uma taxa de ocupação por volta ali de pouco menos de 70%. Já no processo de inserção usando redistribuição, essa média sobe, né, razoavelmente, né, ela sobe de 69 para 86, ou seja, é bem melhor ocupado as páginas. Isso implica que você tem arquivos menores e tem altura menor para sua árvore, que garante que vai ser muito mais eficiente. Tudo bem? Em termos de modificação, as modificações são poucas, né? Então, no meu código aqui que eu fiz do processo de remoção, que é exatamente esse mostrado nesse slide, basicamente o que você precisa fazer é a verificação do sentido do empréstimo. Se você está doando, ou está dando emprestado, né, está doando, ou está tomando emprestado. Então, para isso, o que eu fiz? Basicamente, eu criei se eu estou emprestando da direita, a rotina empresta à direita, o que ele faz? Ele pega da esquerda, né, e passa para a direita. É isso que ela faz.
Então, a página direita é onde está ocorrendo o processo de remoção ou inserção. E a página esquerda é quem vai receber emprestado aqui no caso. Então, eu coloquei aqui uma verificação, né? Para descobrir qual sentido eu estou tomando, né? Se eu estou doando ou estou tomando emprestado, eu verifico essa página esquerda se ela está com mais do que M elementos ou não. Então, se ela tiver com mais do que M, significa que ela vai receber emprestado. Ela não está tomando emprestado, certo? E se ela está tomando emprestado, então eu fiz os ajustes aqui para verificar quais itens que vão ser tomados emprestados, certo? Quais itens em relação à raiz, né? Então, a minha raiz aqui agora, quem é o vizinho da raiz, ele passa a ser esse, subtraindo um elemento aqui, que é desse teste condicional aqui, ó, certo? Mesma coisa para o sentido da esquerda. Então, basicamente, eu verifico se a página direita ela está com mais do que M. Se ela está com mais do que M, ela está recebendo emprestado. E, nesse caso, eu ajusto a posição da página que vai receber emprestado, mudando completamente o panorama se eu estou da onde está caminhando o empréstimo. Então, com uma mudança simples, eu consigo ajustar a rotina da remoção, né, para poder utilizar ela no processo de inserção, certo? Na rotina de redistribuição, basicamente, eu tenho que verificar agora, né, as condições. Então, lembra que para aqueles ifs, né, que eu tinha, eles ajustavam para saber se eu ia emprestar da esquerda para a direita ou vice-versa. Nesse caso, eu tenho que, além disso, verificar se eu estou tomando emprestado ou estou doando, né? E, nesse caso, eu coloquei esses testes aqui para verificar essas quantidades aqui, ó, certo? Bom, no processo de inserção, o que muda? O que muda é o seguinte: antes a gente tinha duas opções, né? Se tinha espaço, insere na página; se não tem, divide. Agora eu vou ter que adicionar uma terceira opção, né? Que é, se tem espaço, insere na página; se não tem, ele tenta redistribuir, ou seja, ele pode ou não conseguir distribuir. Se ele não conseguir redistribuir, aí sim não sobra opção e ele divide. Tudo bem? Ok? Lembra que tem um X, né, a mais, né? Para fazer a distribuição, a gente faz a distribuição via página do pai. Então, eu tive que adicionar um parâmetro extra aqui, ó, 2, na verdade, né, que indica a posição do índice, né, do pai, para poder fazer a distribuição aqui, ó. E eu só vou fazer redistribuição se eu não estiver na raiz principal da árvore. Porque se eu estiver na raiz principal da árvore, ela não tem uma página vizinha. Se ela não tem a página vizinha, não dá para redistribuir. Então, a única opção, quando se está na raiz principal da árvore, é dividir. Não tem outra opção. Tudo bem? Ok? Bom, em relação à raiz principal da árvore, não muda muita coisa. A única coisa que muda é esses dois parâmetros extras, né, que vai adicionar, que indica a posição do elemento da raiz do pai, né, nesse processo de insere recursivo. Nesse caso, como eu estou fazendo a primeira chamada na raiz principal, o pai da raiz principal é nulo, né? Certo? Então, no processo de insere redistribuído, né, o que eu tenho? Basicamente, eu vou verificar o sentido do empréstimo, né? Então, aquela rotina que eu chamei aqui, ó, insere redistribuído, ele verifica se dá para redistribuir, então ele vai pegar, ele vai doar emprestado, né? Seja para a esquerda ou para a direita, uma quantidade de M elementos. Bom, então aqui essa rotina insere redistribuído, ele faz exatamente isso, ele verifica, né, para quem que está doando emprestado e faz o processo de empréstimo, né? Então, como que faz o processo de empréstimo? Via a página do pai aqui, ó. Certo? Bom, eu fiz aqui, né, vou passar até um pouco mais rápido, um processo de inserção usando as mesmas chaves que a gente usou quando a gente viu o processo de inserção, né? Agora, usando uma inserção com redistribuição. Então, chama a atenção o seguinte: se tiver na lista de exercício lá, construa uma árvore B com os itens X, Y, Z, se ele não falou nada sobre redistribuição, então significa que é uma árvore B tradicional. Uma árvore B tradicional não usa redistribuição no processo de inserção, certo? Se estiver escrito explicitamente, ó, usando redistribuição no processo de inserção, significa que é uma árvore B melhorada, certo? Então, se não falou nada, é que não usa redistribuição. Se falou, é porque usa redistribuição, certo? Então, vai estar explícito quando ele usa redistribuição. Então, chama atenção, porque na lista de exercícios tem os dois casos. Tem casos que ele não fala nada, se ele não falou nada, porque não usa redistribuição na inserção. A árvore B tradicional não usa. Certo?
Bom, então eu vou fazer a inserção desses elementos aqui numa árvore B do zero, que usa a redistribuição no processo de inserção. Então, inicialmente, eu vou criar a raiz inicial da árvore, né? Então, não tem muito segredo. Crio a raiz e insiro o primeiro elemento, que é o 20. Bom, os próximos 3 elementos vão ser inserções em páginas com espaço. Inserção em página com espaço também não tem muito segredo. A inserção fica limitada à página, né? Então, eu faço a inserção e ela fica limitada à página. Depois eu vou inserir o 30. Bom, na hora que eu tentar inserir o 30, página cheia. Só que essa página cheia é a página raiz. Então, lembra que na raiz principal da árvore não dá para redistribuir. Então, o único processo possível é o processo de divisão. E a gente já viu como que ele vai funcionar. Então, eu vou criar uma página nova, transferir metade da velha para a nova, aí vai abrir espaço para inserir o 30, insiro o 30, vai ser o último elemento da velha. Como ele inseriu na página velha, promove o último da velha e associado a ele a nova página que foi criada. Isso vai ser refletido no nível de cima, né? Que vai criar uma nova raiz, a antiga raiz vai ser a extrema esquerda, e o novo elemento e a nova página direita associada a ele vai ser o primeiro elemento inserido aqui nessa nova raiz, certo? Os próximos 3 elementos são inserções, né, em páginas com espaço, 55, 3 e 11. Inserção em página com espaço fica limitada à página, né? Então não tem muito segredo, a gente já viu isso lá no início da aula. O próximo elemento, eu vou inserir o 4. Bom, o 4 vai ser inserido exatamente aqui na posição do 10, certo? O I da pesquisa para aqui na posição do 10. Opa, página cheia. Aqui vai ter uma diferenciação, né? Eu tenho uma página cheia que não é a página raiz. Então, eu vou olhar para a página vizinha. Ela tem espaço para receber emprestado? Tem. Se ela tem, o que eu faço? Faço o expresso via página pai. Então, eu vou pegar o 30, vou descer para essa página vizinha e vou pegar o último dessa página vizinha e vou subir para a página do pai. E isso vai liberar um espaço, né, para poder inserir o novo elemento, que é o 4. E eu vou fazer a inserção desse novo elemento aqui nessa página. Note que o teu efeito foi local, né, e eu resolvi o problema. Bom, o próximo elemento, eu vou inserir o 28, ele vai no lugar do 30. Não é a página raiz, então eu posso tentar fazer a redistribuição. Bom, página está cheia, olho para o vizinho. O vizinho tem espaço para receber emprestado? Não tem. Se não tem, não tem jeito. Vou ter que fazer divisão, certo? Então, nesse caso, a divisão vai criar uma página nova, vai transferir metade da velha para a nova, abrindo espaço para inserir um novo elemento. O novo elemento vai ser inserido aqui no lugar do 30, portanto, na página velha, né? E isso implica na promoção do último da velha, associado a ele essa nova página que foi criada, certo? E essa informação de promoção vai ser recebida no nível de cima e vai ser, no nível de cima vai verificar, tem espaço? Tem, então a inserção vai ficar limitada à página. Os próximos 3 elementos são inserções em páginas também com espaço, então simplesmente eu vou lá, faço a inserção e a inserção vai ficar limitado à página, certo? O próximo elemento é o 17. 17 vai ser inserido no lugar do, logo após o 11, né? Na verdade, vai ser logo após o 11 aqui, ó. Bom, tem espaço na página? Não. A página vizinha, que é essa daqui, tem espaço para receber emprestado? Não. Então, eu vou ter que dividir. Então, eu vou criar uma página nova, transferir metade final dos elementos da velha para o início da nova. O I da pesquisa está exatamente aqui na página nova. Insiro 17, inseriu na página nova, promove, né, o primeiro da página nova. Essa informação de promoção vai ser recebida, né, no nível de cima, certo? E que vai verificar, tem espaço nessa página? Tem. Se tem espaço, então ele desloca os elementos um item à frente, né? Acompanha os itens nas suas páginas direita. E com isso eu abro espaço para inserir um novo elemento e a sua respectiva página direita, certo? E isso finaliza o processo de inserção. Próximo elemento que vai ser inserido, o 25. 25 vai ser inserido aqui no lugar do 28. Tem espaço na página? Não. É uma página raiz? Não. Olho para o vizinho, né? Então, o vizinho da esquerda tem espaço para receber emprestado? Tem. Se ele tem, então faço o empréstimo via a página do pai, né? No meu caso, eu dei a opção sempre, né, para emprestar primeiro para a direita, se ele tiver espaço. Por quê? Porque é mais fácil você remover os elementos finais da página, que é o 36, do que os elementos iniciais,
certo? É mais fácil tirar do final do que tirar do começo. Então, eu vou pegar o 36, vai subir para a página pai, e vai pegar o 40, vai descer para essa página direita aqui, ó. Certo? Então, desceu o 40, subiu o 36, e isso abriu espaço para inserir o número 25, que está sendo inserido aqui, ó. Tudo bem? Poderia ir para essa página esquerda, não tem problema, gente. Eu, por questões de facilidade algorítmica, dei preferência para sempre que tiver que dar emprestado ou tomar emprestado, dar preferência, caso haja possibilidade, para a direita, certo? Porque na direita significa que quem vai sair é o último elemento da página. É mais fácil tirar o último do que tirar o primeiro. Bom, vou remover o 45. Vou inserir o 13. O 13 vai no lugar do 17. Tem espaço na página? Tem. Então, a inserção fica limitada à página. Desloca os elementos uma posição à frente e insere o 13. Vou inserir o 45. 45 vai no lugar do 50. Tem espaço na página? Não. É a página raiz? Não. Olha para a página vizinha, a irmã adjacente. Tem espaço na página? Não. Então, vai ter que dividir. Cria uma página nova, transfere metade final para o início da nova, abriu espaço para inserir o 45, inseriu o 45, né? Nesse caso, ele foi inserido na página velha, promovo o último elemento da velha e associado a ele essa página nova que foi criada. Essa é a página direita dele. No nível de cima, vai receber essa informação de promoção, né? Então, o I da pesquisa no nível de cima está exatamente aqui, como último elemento. Tem espaço nessa página? Tem. Se tem, a inserção fica limitada à página, né? E simplesmente vai inserir o elemento nessa página. Os próximos quatro elementos são inserções com espaço, certo? Então, nesse caso, as inserções são simples, né? Trivial, fácil, elas vão ficar limitadas à página e isso finaliza o processo. Então, nós, só nesse exemplo, né, com esses poucos conjuntos de chaves, a árvore que foi gerada já ficou um nível menor do que a árvore anterior. Além disso, as páginas de disco ficaram muito melhores ocupadas, né? Eu tenho basicamente somente uma página aqui, só duas páginas que não estão cheias, né? Todas as demais estão completamente cheias e as que estão vazias, essa aqui, por exemplo, está com mais do que 60%, 70% da capacidade. Tudo bem? Então, a vantagem da inserção com distribuição é exatamente essa. As páginas ficam mais cheias, o que garante uma menor altura da árvore. Tudo bem? Então, só nesse exemplo já dá para visualizar esse efeito ocorrendo. Imagina numa árvore maior, né, com muito mais, como é na prática. Então, o que nós vimos aqui, né, que a árvore B, as rotinas de inserção, pesquisa e remoção, no pior caso, o custo é proporcional à altura da árvore, certo? Então, eu posso ter situações que eu vou somente descer no caminho da pesquisa, e isso implica que o custo que eu estou me referindo aqui é o custo de página, número de páginas transferidas, o número de páginas acessadas, certo? Que é o custo mais importante quando se trabalha em memória secundária. Então, o número de páginas é proporcional à altura da árvore, dado que cada nó é uma página, eu estou descendo ao longo da altura, eu estou abrindo uma página para cada nível da árvore. No pior caso, né, na inserção e remoção, eu posso ter um custo dobrado, dependendo se eu estou fazendo fusão ou divisão. Mas assintoticamente é proporcional à altura da árvore. Nos convém, né, entender quais são os limites da altura da árvore. Para responder isso, a gente vai analisar a mesma pergunta que a gente analisou no caso da árvore AVL e no caso da árvore rubro-negra. Qual é o número mínimo e o número máximo de elementos que eu consigo colocar numa árvore B com uma determinada altura? Ou seja, o número máximo de elementos indica a árvore mais compacta possível. No caso que a árvore está mais compacta possível. E o número mínimo é o caso que eu tenho uma árvore mais esparso possível. Certo? Bom, então o que é uma árvore B com maior quantidade possível de elementos? É aquela árvore completa, né? De grau 2m mais 1, ou seja, todos os nós têm uma quantidade máxima de descendentes. Então, eu tenho um nó raiz, né, que está com a sua capacidade máxima, que tem 2m mais 1. Aliás, essa raiz vai ter, melhorando, né, 2m itens de dados, que é a quantidade máxima de itens de dados, certo? E vai ter
descendentes numa quantidade que é igual a 2m mais 1 descendentes. Certo? Cada descendente é a mesma coisa. Cada descendente vai ter 2m's itens de dados e outros 2m mais 1 descendentes. Certo? Então, qual é a quantidade de itens que eu tenho, né, na minha árvore, né? Vai ser o seguinte: o primeiro nível, que é o nível 0, né, que é esse nível aqui, ó, ele possui um nó, né, e 2m's itens de dados. Uma página e 2m itens de dados. Aqui nesse nível aqui, ó, eu vou ter 2m's mais uma páginas. E para cada um desses 2m mais 1, eu vou ter 2m descendentes. Ou seja, eu vou ter 2m... Aliás, para cada descendente, que é 2m mais 1, eu vou ter um total de 2m itens de dados. Então, eu vou ter 2m vezes 2m mais 1. Certo? Bom, no próximo nível, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Então, nesse terceiro nível aqui embaixo, eu vou ter para cada um desses 2m mais 1, eu vou ter 2m mais 1 descendentes. Ou seja, eu vou ter 2m mais 1 ao quadrado descendentes. E cada um desses descendentes vai ter 2m itens. Então, eu vou ter um total de 2m's vezes 2m's mais 1 ao quadrado itens de dados. Então, se eu continuar aqui, ó, se eu somar todos lá no final, eu vou ter exatamente a quantidade de descendentes que eu tenho, né? A quantidade total de nós, que é páginas, e a quantidade de itens de dados que eu tenho na minha árvore. Certo? Então, no último nível, o que eu tenho? No nível H, eu vou ter 2m mais uma página elevado a H, e um total de itens 2m vezes 2m mais 1 elevado a H. Certo? Então, se eu somar, né, a quantidade de total de nós que eu vou ter, né, o número de elementos n vai ser menor do que o quê? Menor do que 2m's mais 2m's vezes 2m mais 1, mais 2m vezes 2m mais 1 ao quadrado, e assim sucessivamente. Se eu tirar o 2m's em evidência, o que sobra? Sobra 2m mais 1 elevado a 0, mais 2m mais 1 elevado a 1, ou seja, soma dos termos de uma progressão geométrica, certo? De razão 2m mais 1. Tem um somatório fechado para isso, né? Essa soma converge para o valor que é 2m mais 1 elevado a h mais 1 menos 1 dividido por 2m mais 1 menos 1. Certo? Bom, mais 1 com menos 1 cancela, sobra 2m's. 2m's multiplicados aqui fora, com 2m's divididos aqui embaixo, cancela, sobra 2m mais 1 elevado a h mais 1 menos 1. Bom, se eu isolar o h, eu vou descobrir que o h é maior do que o log de n mais 1 na base 2m mais 1 menos 1. Ou seja, o h é ômega de log de n, que é o número de elementos, dividido na base m, que é a ordem da árvore. Certo? Então, a altura mínima da árvore é log de n na base n. E o que seria o caso mínimo, a quantidade mínima de elementos? Então, a quantidade mínima de elementos seria o seguinte: eu teria uma raiz, certo? Que tem um único elemento, então só tem um elemento aqui, ó. A raiz, que é a quantidade mínima de elementos. E cada filho, né, cada descendente, então teria um total de... Então, nesse nível aqui da raiz, eu teria um item de dado, né? Um nó e um item de dado. E isso geraria o quê? 2 descendentes com a quantidade mínima. Então, qual é a quantidade mínima de cada descendente? É quando eu tenho metade ocupado, né? Então, eu teria um total de m elementos, certo? E n mais 1 descendentes.
Mesma coisa para o outro lado, né? Então, tanto para o lado esquerdo e para o lado direito. Tenho M itens e M mais 1 descendentes. Bom, qual vai ser o total de itens que eu tenho, né? Então, note que eu tenho aqui, ó, se vocês observar, se eu pegar os descendentes aqui, ó, dessa árvore, vão ser iguais. Eles vão ter M itens cada um e M mais 1 descendentes. Todos vão ser iguais. Ou seja, essa subárvore aqui, ó, ela é exatamente idêntica a essa subárvore. E o que elas representam? Elas representam árvores completas de grau M mais 1, certo? Então, eu vou ter duas árvores completas de grau M mais 1, certo? Somadas mais esse nó raiz aqui, ó, que contém um nó e um item de dado. Tudo bem? Então, no número mínimo de elementos, o que eu tenho? Então, o nível 0 vai possuir uma página, que é a página somente com a raiz, e um item de dados. Um item de dado, que é exatamente o que está aqui, ó. Uma página e um item de dado. No próximo nível, o que eu vou ter? Eu vou ter duas páginas. Ó, tá aqui, ó. Essa página esquerda e essa direita. É um total de duas páginas. E quantos itens de dado? Vou ter 2 M's itens de dados. M de cada uma. Certo? No próximo nível, o que eu vou ter? Eu vou ter M mais 1 descendentes, certo? E cada descendente vai ter M itens de dados. Ou seja, então eu vou ter 2 M's vezes M mais 1 páginas. Eu vou ter 2 vezes M mais 1 descendentes. E cada um deles vai ter M itens, ou seja, vai ter 2 M's vezes M mais 1. O próximo nível, olha lá, então 2M mais 1 e 2M vezes M mais 1. O próximo nível que vai ter, para cada um desses M mais 1 descendentes, eu tenho M mais 1. Então, eu vou ter um total de 2 que multiplica M mais 1 ao quadrado, descendentes, e cada um vai ter M itens, ou seja, eu vou ter um total de 2 M's que multiplica M mais 1 ao quadrado, itens. Se eu continuar dessa forma, né, eu consigo somar, né, lá no final a quantidade de páginas que eu tenho e a quantidade de itens e dados que eu tenho. Bom, então no último nível eu vou ter o quê? 2 que multiplica n mais 1 elevado a h menos 1 páginas, certo? Por que h menos 1? O primeiro nível é o nível da raiz, que tem uma página só, certo? Então, o h-ésimo nível vai ter o h menos 1 páginas. E um total de 2 m's que multiplica m mais 1 elevado a h menos 1 itens de dados. O número total de itens de dados, né, vai ser maior do que a soma, né, do total desses itens, que é 1 mais 2 m's, mais 2 m's, m mais 1, 2m, m mais 1 quadrado, e assim por diante até 2m mais 1 elevado a h menos 1. Se eu tirar esse 2m's em evidência, fica 1 mais 2m's que multiplica m mais 1 elevado a 0, mais m mais 1 elevado ao 1, mais m mais 1 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente até m mais 1 elevado a h menos 1. O que é isso? Soma nos termos de uma progressão geométrica de razão m mais 1, certo? Cujo somatório converge para esse valor aqui, ó, que é m mais 1 elevado a h menos 1 dividido por m mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1 sobra m. M no numerador e m no denominador cancela, né? Esse m multiplicando aqui fora com esse m, o sobra que o n é maior do que 1 mais 2, que multiplica m mais 1 elevado a h menos 1. Isolando o h, você vai chegar que o h é log de n mais 1 dividido por 2 na base m mais 1. Assintoticamente falando, o h é O de log de n na base m, onde m é a ordem da árvore. Ok? Então, se ele é O de
log de n na base m e é ômega de log de n na base m, ele é, portanto, θ de log de n na base m. Isso implica que todas as operações, pesquisa, inserção e remoção, são O de log de n, onde n é o número de elementos da árvore, na base m, que é a ordem da árvore, certo? Então, a ordem da árvore implica na complexidade da árvore, tanto quanto a quantidade de elementos inseridos. Bom, a árvore B, existem algumas variações da árvore B, certo? O que muda são basicamente detalhes de implementação, né? Ou alguma mudança ou outra naquelas propriedades da árvore. Então, a primeira variação da árvore B é uma árvore que a gente chama, é conhecida como B estrela, certo? O que é a árvore B estrela? Ela foi proposta, né, então, por Knut, em 73, ela é uma extensão da árvore B, que ela dá a propriedade 2 da árvore, para que, de modo que a taxa de ocupação da árvore seja um pouco maior. Então, na árvore B tradicional, a quantidade mínima de elementos é n, que é metade da quantidade máxima, ou seja, no pior caso, a árvore está 50% ocupada, as páginas estão com 50% de ocupação. Na árvore B estrela, ela exige que a quantidade mínima seja, no mínimo, né, 2/3 do máximo, ou seja, 66,666%. Certo? Então, a taxa de ocupação mínima ela sobe de 50% para 66,666%, que é 2/3. Qual que é o objetivo? É melhorar, né, o aproveitamento do espaço. Então, o objetivo dessa extensão é tentar aproveitar melhor o espaço da árvore. Ok? Qual que é a inovação que foi trazida? Né? Então, lembra que no processo de divisão, eu tenho uma página cheia, certo? Então, quando eu faço a divisão numa árvore B tradicional, eu tenho uma página cheia, com 2 m's elementos, certo? Que vai gerar para mim 2 páginas, né, com metade, ou seja, com 2 páginas com 50% de ocupação. Esse é o processo tradicional de uma árvore B que a gente viu. Então, esse processo é um processo que a gente chama de divisão de 1, certo? Para 2. Ou seja, de uma página eu vou gerar 2 páginas, uma página cheia gera 2 com metade. Bom, no caso de uma árvore B estrela, a inovação é o seguinte, não dá para fazer isso, né? Não dá para você fazer uma divisão de M e gerar 2 páginas com 66%. Não dá para você ter um total de 2 M's, que é o máximo, e gerar 2 páginas com 66%, certo? Até porque a soma passaria de 100%. Tudo bem? Então, a inovação da árvore é um processo que a gente chama de divisão de 2 para 3, que consiste em pegar 2 páginas, certo? Cheias, então eu tenho 2 páginas cheias, e eu vou dividir essas 2 páginas cheias, então o total dessas 2 páginas é um total de 4 M's, 2 M's cada uma. Ok? Eu vou dividir, então, esse total em 3 páginas com 66%. Ou seja, 66, 2/3 de 2 M's é 4/3 de M, né? Certo? Então, cada página aqui, ó, vai ter 4/3 de M, que é 2/3 vezes 2 M's. Agora sim é possível, né? Então, se eu somar aqui 4/3, 3 vezes 4/3 de M, vai dar um total que é 4 M's, que é o total que eu tenho aqui nesse nível, né? Então, eu tenho uma divisão aqui que a gente chama de 2 para 3,
certo? De 2 páginas cheias, eu vou dividir em 3 páginas com aproximadamente 2/3, ou seja, 66,6666%. Ok, gente? Então, a inovação que é trazida aqui na árvore B-estrela é exatamente essa. Essa é a principal inovação que ela traz. Tudo isso para garantir um melhor aproveitamento do espaço, ou seja, as páginas vão ficar mais cheias. Se as páginas estão mais cheias, a consequência é que eu vou ter uma altura menor para a árvore, o que acelera, né, aumenta o desempenho da pesquisa. Uma outra característica, né, da árvore B-estrela é que ela faz inserção com redistribuição. Então, no caso da árvore B tradicional, não usa redistribuição na inserção. No caso da árvore B-estrela, se eu falei árvore B-estrela, nem precisa perguntar, professor, mas é com ou sem redistribuição? É com redistribuição, porque, por definição, a árvore B-estrela usa redistribuição no processo de inserção, certo? Então, a segunda inovação aqui da árvore B-estrela é exatamente nesse uso da distribuição no processo de inserção, que visa justamente adiar o processo de divisão, ok? Então, na lista de exercício na prova, se estiver falando, ó, construa uma árvore B-estrela, você já sabe que tem 2 coisas, inserção com redistribuição, divisão de 2 para 3, não somente divisão de 1 para 2, certo? Bom, o que consiste, então, essa divisão, né, de 2 para 3, né? Então, imagina que eu quero inserir o 28 na árvore, certo? Então, vou fazer a pesquisa com sucesso, o 28 vai ser inserido exatamente aqui nessa posição do 30, né? Ele vai tentar descer aqui, né, para subir a esquerda, né, que é vazia, vai promover o 28 associado a ele uma página vazia. Vai voltar nesse nível aqui dessa página, vai verificar. A página tem espaço? Não. Não tem espaço. Segunda coisa que ele vai tentar bom, árvore B-estrela, vai tentar redistribuir, vai tentar usar a distribuição. Página vizinha, né, adjacente irmã, tem espaço para receber emprestado? Não. Não tem? Então, se ela na vizinha não tem, já implica que eu tenho uma página cheia com a qual eu vou usar para fazer o processo de divisão, certo? Então, no processo de divisão de 2 para 3, ele consiste basicamente de um processo de divisão de 1 para 2 seguido de uma redistribuição, certo? Então, qual que é a ideia? Você vai criar uma página nova, inicialmente vazia, certo? Você vai, então, no processo de divisão tradicional, você pegava a metade final, certo? Da página nova, velha, e transferia para o início da nova. Agora, uma divisão de 2 para 3, você pode encarar a divisão de 2 para 3 como sendo uma divisão seguida de uma redistribuição. A diferença é que você vai transferir não mais metade, mas vai transferir 2/3. Então, você vai pegar 2/3 da página velha e transferir para a página nova, certo? Isso implica que você vai ter uma página aqui velha que tem 1/3, certo? E tem uma página cheia aqui, ó, que está com 3/3, certo? Bom, após fazer essa distribuição, você vai... Então, lembra, você abriu o espaço agora para inserir um novo elemento, então você vai inserir o novo elemento, né? Então, o novo elemento vai ser inserido na página velha, certo? Então, o 28 vai ser inserido na página velha. Ainda continuo, não tem garantia, né? Mas eu continuo ali com 1/3, né? 2/3 que foi transferidos no processo da divisão e 3/3 que foi que está lá na página vizinha adjacente. Bom, então já fiz o processo de divisão, mas ainda tenho esse problema desse 1/3. Como é que eu resolvo esse 1/3? Então, depois de fazer a divisão, ele faz uma redistribuição de 1/3 dos elementos dessa página vizinha para essa página antiga aqui, né, onde ocorreu o processo de divisão. Então, eu vou pegar o 11, né, aqui, ó, eu vou subir para o lugar do pai e vou pegar o 20 e vou descer para essa página onde está ocorrendo o processo de divisão. Isso significa que eu estou fazendo uma redistribuição de 1/3 dos elementos, né, dessa página cheia, vizinha, para essa página onde está ocorrendo o processo de divisão. E nesse caso, eu vou ficar com 3 páginas com 2/3, certo? Bom, inseriu o 28 na página velha, mesma coisa, promove o último da velha e associado a ele essa página direita que vai ser criada, que foi criada aqui, ó.
essa informação vai ser recebida no nível de cima, o I da pesquisa do nível de cima está exatamente nessa posição, ele vai verificar, tem espaço na página? Tem. Se tem, a inserção fica limitada à página. Então, um processo de divisão de 2 para 3 nada mais é do que um processo de divisão de 1 para 2, onde você vai transferir 2/3 dos elementos, né, e não mais metade, certo? Feito o processo de divisão, né, inserir o novo elemento, você vai fazer em seguida uma redistribuição de mais 1/3 de elementos para essa página onde ocorreu a divisão. Isso vai garantir que vai ficar todo mundo com 2/3. Garantiu todo mundo com 2/3? Aí sim você escolhe o elemento para que vai ser promovido, certo? Ah, professor, mas nesse exemplo seu aqui, esse nó aqui ficou com metade. Sim, então, o fato de ficar com 66% vai depender da escolha da ordem M da árvore, certo? Nesse caso, se o M não for um múltiplo, né, de 3, né, não vai ser impossível garantir essa ordem, certo? Então, tem que ser um múltiplo de 3 para poder garantir que vai estar exatamente ali com 66%. Então, vocês podem encarar a divisão de 2 para 3, conforme mencionei, como se sendo 1 para 2, onde vai transferir 2/3, seguido de uma redistribuição de 1/3, certo? Essa é uma outra forma de encarar. Em termos formais, né, o que muda da definição de uma árvore B-estrela? Uma árvore B-estrela vai mudar essa regra, né, do número 2 aqui, ó. Então, os itens, né, de uma página, de uma árvore B-estrela, né, uma árvore B-estrela de ordem M, ele contém, no mínimo, 4/3 de M itens e 4/3 de M mais 1 descendentes, certo? É isso que muda em relação às regras. Então, se não for múltiplo desse valor, né, de 3, né, ele pode não ter uma divisão exata e cair naquele problema que ficar não atingir os 66%. Nesse caso, você vai ter que arredondar, vai ter que arredondar naturalmente pegando o piso, né? Não dá para criar elemento novo, então você reduz para o piso. Bom, então as principais alterações estão aqui nessa segunda propriedade. Isso implica em o quê? Fazer alterações tanto na inserção, né, que agora tem a divisão de 2 para 3, como também na remoção. Então, tanto a remoção quanto a redistribuição vão ter que ser ajustadas para poder lidar com essa propriedade 2. Ou seja, na remoção, uma coisa, se você for fazer uma fusão, você não vai conseguir fazer uma fusão de 2 para 1 e com 66%. Não vai conseguir juntar 66 mais 66 e gerar 1 com 100. Então, a fusão também é uma fusão de maneira reversa, né, de 3 para 2. Consiste em você pegar 3 páginas com 66% e fundir em 2 páginas com 100% cada uma, certo? Um problema que tem é em relação à página da raiz. Então, a raiz principal da árvore, ela não tem página vizinha. Se ela não tem página vizinha, implica o quê? Que ela não tem uma página irmã para você poder fazer, né, uma divisão de 2 para 3. E nem uma fusão de 3 para 2. Nesse caso, você tem duas opções. Ou você usa na página da raiz uma divisão de 1 para 2. Então, você tem toda a árvore, né, exceto a raiz, fazendo uma árvore tradicional, que tem um processo de redistribuição na inserção e uma divisão de 2 para 3, exceto na página raiz. A página raiz, assim como já era na página raiz de uma árvore B tradicional, que não dá para usar redistribuição, além de não dar para usar redistribuição, você não consegue usar também a divisão de 2 para 3, certo? Outra opção é você criar uma raiz maior. Ou seja, você tem uma raiz que, na verdade, são 2 páginas de discos. Se você tiver uma raiz que são 2 páginas de disco, aí sim. Então, nesse caso, você consegue acomodar todos os elementos para fazer uma divisão de 2 para 3. Então, você pode usar tanto uma solução quanto outra, certo? No meu caso, eu optei pela solução 1, que é mais simples, né? Porque é mais fácil, meu código já estava implementado, né? Toda a árvore B, eu só vou modificar para transformar numa árvore B estrela. Basicamente, eu mantenho o processo da árvore B tradicional, que é a divisão de 1 para 2, e adiciono um processo extra, que é a divisão de 2 para 3, certo? Então, em termos de código, quem mudou meu código, né? Então, esse era o processo de inserção numa árvore B.
usando redistribuição, né? Então, eu peguei aquele código que usava a distribuição na inserção, eu adicionei, né, o caso da divisão de 2, 3. Então, eu mantive a divisão 1, 2, que ele é aplicada quando eu estou na raiz. Então, se for a raiz, eu aplico a divisão de 1 para 2. Caso contrário, eu tenho duas opções. Ou faço a redistribuição, ou faço uma divisão de 2 para 3. Certo? O que é a rotina divide 2, 3? Ele é exatamente o que eu mencionei para vocês, né? Ele é uma divisão que faz a transferência, né, de 1/3, 2/3, certo? Então, ele ajusta 1/3, 2/3, seguido de um empréstimo de 1/3. Empresta 1/3, né, de uma das páginas, ok? Então, ele divide, transfere 1/3 ou 2/3 e depois empresta 1/3. Bom, vamos ver um exemplo, né, de uma árvore B estrela, então, né, construída com aquele mesmo conjunto de chaves que a gente viu da árvore B tradicional, e com as modificações. Então, inicialmente eu vou inserir o 20, né, a árvore está vazia, a raiz vazia não tem segredo, né, então eu vou criar uma nova raiz e vou inserir o 20 aqui nessa página. Os próximos 3 são inserções em página com espaço, e a inserção é igual a de uma árvore B tradicional, não tem diferença nenhuma, vou inserir numa página com espaço, simplesmente insiro, a inserção fica limitada à página. O próximo elemento, vou inserir, né, o 30, né, ele vai aqui no lugar do 40, inserção em página cheia. Opa, página cheia, mas é raiz, então eu lido, né, como se fosse uma árvore B tradicional. Então, eu vou fazer uma divisão de 1 para 2. Eu vou criar uma nova página, transferir metade final da página velha para o início da nova, abrir o espaço para inserir um novo elemento, inseriu como último elemento da página velha, promove o último elemento da página velha e a página direita associada a ele, né? Essa informação de promoção vai ser sentida na raiz, ele vai criar uma nova raiz, a raiz vai ser a extrema esquerda, e a nova raiz, o novo elemento, e a sua página direita vai ser colocado como o primeiro elemento dessa raiz. Os próximos 3 elementos são inserções em páginas com espaço, não tem diferença entre a árvore B estrela e a árvore B tradicional. A inserção fica limitada à página, né? O próximo elemento, que é o 4, aqui já tem uma diferenciação, né? Eu vou inserir o cara aqui do 10, página cheia. Na árvore B tradicional, não usa redistribuição. Na árvore B estrela, usa redistribuição. Então, nesse caso, ele vai verificar. Página vizinha, tem espaço para receber emprestado? Tem. Então, ele vai pegar o 30, vai descer nessa página vizinha, né? E vai pegar o 20 e vai subir para a página do pai. E isso vai abrir espaço para inserir o 4. E, nesse caso, a inserção fica limitada à página e finaliza o processo. Próxima inserção é o elemento 28. O 28 vai no lugar do 30, certo? Nesse caso, também tem uma diferenciação, né? Então, na árvore B tradicional, né, eu vou inserir página cheia. Nesse caso, ó, vou inserir página cheia. Dá para redistribuir? Na árvore B estrela, eu verifico se dá para redistribuir. Não dá, porque a página vizinha está cheia. Vou fazer que dividir. Nesse caso, a vizinha, sei que ela está cheia, então eu sei que eu tenho pelo menos 2 páginas cheias para poder criar 3 páginas com 66%. Então, nesse caso, 2/3 da página velha para o início da página nova, né? Certo? Então, transferir os 2/3 da velha para a nova. Com isso, abri o espaço para inserir o 28, então eu vou inserir o 28, né, aqui na página velha. Se eu inserir na velha, lembra que promove o último da velha. Em seguida, eu vou fazer redistribuição de mais 1/3, né? Então, eu vou pegar esse 20, vou descer, e vou pegar esse 11 e vou subir para o lugar do pai. Nesse caso, eu já finalizei o processo da divisão. Preciso escolher quem vai ser promovido. Se eu inserir um novo elemento na página velha, promovo o último da página velha, que é o 30. Associado a esse 30, vai ser colocada a página direita dele, que é essa nova página que foi criada. Essa informação de promoção vai ser recebida no nível de cima, e ele vai tentar inserir nesse nível. Tem espaço? Tem. Se tem espaço, a inserção fica limitada à página. Então, eu vou inserir o 30, né, nessa posição que parou a pesquisa, e a página direita associada a ele aqui, ó. Tudo bem? Isso finaliza o processo de inserção. O próximo que vai ser inserido é o 36. O 36 vai no lugar do 40. Tem espaço na página?
Tem. Então, a inserção fica limitada à página. A inserção limitada à página é deslocar os elementos uma posição à frente, abrindo espaço para inserir um novo elemento e insiro um novo elemento. O próximo elemento que vai ser inserido é o 33. Vou inserir no lugar do 36. Tem espaço na página? Não. Numa árvore B tradicional, nós dividiríamos. Numa árvore B estrela, ele verifica se dá para redistribuir. Então, olha para a página vizinha, tem espaço para receber alguns elementos doados? Tem. Então, eu vou pegar o 30, vou descer, né, para a página vizinha e vou subir o 36, né, o elemento da página do pai. Bom, se o 33 tem que ser inserido no lugar do 36, então quem vai subir, de fato, é esse novo elemento que vai ser inserido, né? Então, eu vou subir o 36, mas depois eu vou ter que descer ele de volta, porque quando eu subo o 36, significa, eu vou me deparar que o índice I, né, do elemento que vai ser inserido, se ele é o índice do primeiro, é ele quem vai subir. Tudo bem? Então, eu vou subir o 36 e descer o 36. Então, nesse caso, é mais econômico você verificar se o índice I da pesquisa do novo elemento que vai ser inserido for o primeiro, você já sobe ele direto para o lugar do pai. Vou inserir o 52. 52 vai no lugar do 55. Tem espaço na página? Não. Numa árvore B tradicional, eu dividiria. Aqui não, né? Aqui a gente olha para o vizinho. Tem espaço para receber emprestado? Tem. Então, nesse caso, a gente vai descer o 33 e vai subir o 36, né? Para o lugar do 33. Isso vai abrir espaço para inserir esse novo elemento, que é o 52. Abriu espaço para ele? Inserção limitada à página, insiro o 52. Vou inserir 17. O 17 vai no lugar do 20. Tem espaço na página? Não. Numa árvore B, tradicional, faria a divisão. Nesse caso, é uma árvore B estrela, ele tenta redistribuir. Olha para a página vizinha. Tem espaço para receber emprestado? Tem. Então, ele vai pegar o 11, vai descer, né, o lugar por esse vizinho. Nesse caso, abriu o espaço do 11. Como o índice I da pesquisa é o primeiro, esse 17 é quem tem que subir para a página do pai. Então, ele vai ser colocado direto ali no lugar da página do pai. Vou inserir 25. 25 vai no lugar do 28. Tem espaço na página? Não. Olhe para o vizinho. Vizinho da esquerda, tem espaço para receber emprestado? Não. Da direita tem espaço para receber emprestado? Não, nem a esquerda nem a direita. Então, vou ter que dividir. Nesse caso, divisão de 2 para 3. Então, vou criar uma página nova, transferir 2/3 finais da página velha para o início da nova, certo? Agora, abrir o espaço para inserir um novo elemento. Eu vou inserir o 25, ok? E, em seguida, eu vou redistribuir, né? Vou redistribuir 1/3, né, da página vizinha para essa página velha onde ocorreu, né, o processo de divisão. Nesse caso, eu terminei de fazer o processo de divisão. Preciso ajustar quem vai ser promovido. Se eu inserir um novo elemento na página nova, velha, né, promovo o último elemento da página velha, associado a ele essa nova página que foi criada. Essa informação de promoção vai ser recebida no nível de cima. Então, o I da pesquisa no nível de cima está exatamente no 36. Ele vai verificar. Ocorreu a promoção? Ocorreu. Tem espaço na página? Tem. Se tem, a inserção fica limitada à página. Então, ele vai deslocar, né, o 36 e a sua página direita, uma posição à frente, abrindo espaço, né, para o 25 e para a página direita dele. E vai inserir aqui o 25 e essa página direita. Bom, agora vamos inserir o 13. O 13 vai aqui no lugar do 17. Tem espaço na página? Tem. Então, ser limitada à página, desloca os elementos uma posição à frente e insere o 13. Vou inserir o 45. 45 vai no lugar do 50. Tem espaço na página? Não. Estou na raiz? Não. Então, tento redistribuir. Página vizinha, espaço para receber emprestado? Tem. Então, eu vou descer o 36 e vou subir o 40. Feito isso, vai abrir espaço para inserir o 45. Vou inserir o 45, esse espaço que foi aberto. Vou inserir o 9. 9 vai no lugar do 10. Tem espaço na página? Tem. Então, desloca, né, os elementos da posição do 10 uma posição à frente, abrindo espaço para inserir um novo elemento. Portanto, a inserção fica limitada à página. Vou inserir o 43. 43 vai no lugar do 45. Tem espaço na página? Não. A página está cheia. Página vizinha. Ó, essa daqui. À esquerda, tem espaço para receber doação? Não, está cheia também. Ambas cheias, vou ter que dividir. Divisão é na raiz? Não, então divisão 2 para 3, né? Como que a divisão 2 para 3? Cria uma página nova,
transfere 2/3 da velha para a nova, insere um novo elemento. O novo elemento foi inserido na página velha. E, em seguida, redistribui 1/3 da página vizinha, nesse caso, no meu caso aqui, esquerda, para essa página onde está ocorrendo a inserção, certo? Feito isso, está todo mundo com 2/3, escolho o elemento para ser promovido. Se eu inserir como o novo elemento na página velha, promovo o último da velha, nesse caso 45, certo? 45 foi promovido, no nível de cima vai receber a informação de promoção. Tem espaço na página? Tem. Então, inserção fica limitada à página, e simplesmente insiro o 45 e a página direita associada a ele. Vou inserir o 8 vai no lugar do 9. Tem espaço na página? Não. Página vizinha tem espaço para receber de doação? Tem. Então, simplesmente eu redistribuo. Então, vai rebaixar o 11 e promover o 10, né? Isso vai abrir espaço para você inserir o 8 nesse caso. O próximo elemento é o 48. 48 vai no lugar do 50. Tem espaço na página? Tem. Então, a inserção fica limitada à página, simplesmente eu vou deslocar os elementos uma posição à frente e vou inserir o 48, certo? Note que a árvore B estrela, assim como a gente já tinha visto, né, na árvore BE com inserção, com redistribuição na inserção, ele garante naturalmente uma melhor ocupação das páginas. Então, eu tenho páginas mais ocupadas, portanto, uma altura menor da árvore, certo? Outra árvore, então, outra variação é a árvore B+. Lembrando que essas nomenclaturas, o nosso amigo Knut lançou várias variações e não deu muito nome aos bois. Às vezes, na literatura, você vai encontrar alguma variação em relação a esses nomes. Eu adotei o escopo que é o amplamente utilizado, que a B estrela é essa dos 66%, 2/3, né, e a B+, essa que a gente vai ver agora em seguida, né? Então, o que é a B+? Basicamente, a B+, é uma árvore B, certo? O que muda, uma árvore B, que eu digo árvore B tradicional, o que muda é a forma de implementação. Então, ela faz algumas escolhas, certo, de implementação, para ter que trazem, né, melhoria sobre o ponto de vista prático, né, do uso da árvore B. E as principais variações que ela tem são duas aqui, né? A primeira é o seguinte: todos os itens estão armazenados no último nível, ou seja, na árvore B tradicional, a gente pode ter os itens e dados nos nós internos, certo? O que não ocorre na árvore B+. Na árvore B+, os itens e dados, efetivamente, eles estão todos numa folha. Ah, professor, e o que eu tenho no nó interno? Então, no nó interno, você tem tipicamente uma cópia das chaves dos itens que estão na folha, certo? Então, o nível das folhas, certo? É exatamente onde estão os dados. Então, é como se eu tivesse todos os dados nas folhas, todos os dados que você tem nas folhas, e o que está acima das folhas, que é a árvore, que são os nós internos, ele constitui como se fosse um índice, certo? Um arquivo de índice, para você que roteia, faz o roteamento, né, do caminho, para você atingir o item de dado que está na folha. Basicamente é isso. Então, numa árvore B+, se tem como se fosse uma separação lógica entre o que é o índice, certo? Que é basicamente uma cópia dos dados que você vai usar para você encontrar a informação, e o que são os dados em si. Então, nas folhas estão os dados em si, propriamente ditos, e acima das folhas está como se fosse um arquivo de índice, que vai indexar a informação que está armazenada nas folhas. Então, desse modo, no índice, o que aparece são só chaves, certo? Na verdade, mais específico, cópia das chaves dos elementos das folhas. Mas eu não tenho nenhuma outra informação, não tenho um campo de informação nos nós internos. Eu tenho simplesmente a chave. Então, a informação em si está lá nas folhas, certo? Outra modificação que ele tem sobre a rotina de implementação é o seguinte, que as páginas, folhas, elas são conectadas da esquerda para a direita como se fosse uma lista encadeada. E para que isso? Para permitir um acesso sequencial eficiente. Então, imagina que você precisa realizar uma operação que é, por exemplo, listar todos os dados da sua base de dados. Então, ao invés de você ficar pesquisando um a um ou fazer uma varredura, você pode simplesmente ir lá na primeira folha, mais à esquerda, e fazer uma varredura sequencial, como se fosse numa lista encadeada, certo? Então, essa é a segunda modificação de uma árvore B+.
Então, aqui eu tenho um exemplo, né, desenhado do que é uma árvore B+. Então, a grosso modo, uma árvore B+, é como se fosse uma árvore B, certo? Formada somente por chaves e não mais registros, aqui nos nós internos, certo? E nesse último nível aqui, ó, que é entre o último nível dos nós internos e o nível dos folhas, eu tenho uma mudança, certo? Por quê? Porque nesse nível das folhas é onde estão todos os registros, então os itens de dados estão exatamente aqui nas páginas das folhas. As páginas folhas, elas estão conectadas da esquerda para a direita como se fosse uma lista encadeada, certo? Então, é como se eu tivesse, nesse último nível aqui, ó, eu tivesse o meu arquivo de dados e nesses níveis de cima, né, eu tivesse um arquivo de índice, formado por cópias de chaves de itens de dados que estão armazenados nas páginas folhas, certo? Que está nesse último nível aqui, ó. Tudo bem? Então, a grosso modo, se você olhar a única diferença que ocorre aqui nessa mudança, né? Quando eu deixo de ser nó interno e passo a ser uma folha. Ali que eu tenho um tratamento especial que eu tenho que lidar numa árvore B+, certo? Qual que é a vantagem disso? Então, se eu tenho essa separação lógica, note que esse arquivo de índice, como ele não armazena mais informações do registro, ele pode, de duas uma, ou ter uma ordem maior, né, em relação ao que está nas páginas das folhas, ou, se eu quiser, né, eu posso ter um arquivo de índice que ele é pequeno o suficiente para servir na memória, certo? Dependendo aí da situação, porque eu não estou armazenando mais as informações em si. Então, eu posso ter, por exemplo, um arquivo de índice que ele é pequeno, que serve na memória, e nesse caso ele fica rápido o acesso aos dados que estão no meu arquivo em si. Ok? Bom, como então as páginas do índice são diferentes das páginas das folhas, eu tenho que categorizar, certo? Tenho que separar, classificar e de maneira explícita o que é nó interno do que é nó externo. Tenho que ter essa divisão de maneira explícita. Como nas páginas folhas eu não preciso, como tem essa classificação, essa diferenciação entre externo e externo, eu não mais preciso daqueles apontadores que apontavam somente para o vazio nas páginas folhas. Se eu não preciso mais daqueles pontadores vazios, eu posso ter uma ordem maior para as folhas, certo? Não tem problema nenhum eu ter nas folhas uma ordem maior, poder colocar mais itens de dados, certo? A única coisa que eu preciso fazer é no algoritmo de inserção eu ter a ciência, né, de saber quando a página está cheia e quando a página não está cheia, ok? Só vou fazer divisão quando a página está cheia, tudo bem? Então, para saber se está cheia, eu tenho que diferenciar se eu estou cheio numa página que é nó interno ou cheio numa página que é uma página externa, uma página folha. Então, do ponto de vista de estrutura de dados, né, eu tenho aqui a estrutura de um nó de uma página, de uma árvore B tradicional, que foi o que a gente usou na árvore B estrela também, certo? Que ele tem um vetor de até 2m itens e um vetor de até 2m mais 1, páginas, árvores B descendentes, certo? E eu tenho aqui a estrutura de promoção da árvore. A estrutura de promoção é um item de dado e uma página direita. Agora vai mudar, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro classificar o tipo do nó. Então, eu criei um tipo aqui, ó, T-tipo, que é um tipo enumerado, que diz se ele é interno ou externo. O meu nó, então, ele vai ter essa informação identificando se ele é nó interno ou externo. E eu usei aqui, então, né, como ele pode ser essas duas coisas, eu criei, né, as duas opções unidas aqui, né, compartilhando o mesmo espaço de memória. Então, eu posso visualizar uma página, né, de uma árvore B+, como sendo ou essa primeira opção, né, que ele tem um vetor de até 2m itens de dados e um apontador, né, para a próxima página, nesse caso, quando eu tenho um nó folha, quando ele é tipo externo, ou ele tem um vetor de até 2m chaves, e não mais itens de dados, e 2m mais 1 descendentes, certo? Então, a função union, da linguagem C, basicamente ele diz, você tem esse espaço de memória, você pode visualizar esse espaço de memória de duas formas, ou dessa primeira forma aqui,
ou dessa segunda forma, e você pode escolher como isso vai ser tratado dependendo dessa variável aqui, ó, T-tipo que eu criei, certo? Mesma coisa vai ser para a informação de promoção, né? Então, se eu estou promovendo no nível das folhas, eu estou promovendo um item de dado, certo? Se eu estou promovendo no interno, então no nível acima das folhas, eu estou promovendo uma chave e não mais um item de dado e associado a ele uma página, certo? Bom, então eu tenho aqui uma árvore B de ordem M, né, igual a 2 com 3 níveis. Note que ela tem elementos aqui nos nós internos, por exemplo, o 30, o 20, o 10, eles estão somente nos nós internos, eles não aparecem nas folhas. E aqui eu tenho uma árvore B+, correspondente. Então, note que eu tenho o 30 aqui no nó interno, o 17, o 10 no nó interno, só que nesse caso, eles são cópias das chaves dos itens que estão lá nos nós externos. Então, ó, lá nas folhas é onde tem os itens de dados propriamente dito, certo? E as folhas, note que elas estão interligadas, ó, umas com as outras, como se fosse uma lista linear. Então, o que eu tenho aqui, ó, nesses níveis dos nós internos, eu tenho um índice, ou seja, eu tenho cópias de chaves e esse índice forma como se fosse uma árvore B tradicional, só que não com registros, mas com chaves, certo? E aqui é onde eu tenho o meu arquivo em si, certo? Meu arquivo com os meus registros. Tudo bem? Bom, então o que define se o nó vai ser interno ou externo, né? Agora, o que define se o nó vai ser externo ou interno não é mais aquela extrema esquerda, mas o tipo do nó, né? Se o tipo for interno, vai ser interno, se o tipo for externo, vai ser externo, natural, obviamente, né? Aquelas rotinas auxiliares, né, que eu fiz, agora aqui fica mais fácil, né? Por que eu fiz aquelas rotinas auxiliares? Porque há agora a diferenciação entre interno e externo. No meu caso, só modificando essas rotinas auxiliares aqui, ó, eu não preciso modificar a rotina de inserção da árvore B tradicional. Só vou modificar aqui essas rotinas auxiliares que fazem o tratamento, né, de lidar com os itens de dados ou com a página esquerda, página direita associada a ele. Então, nesse caso, eu adicionei a diferenciação para verificar se ele é interno ou externo. Se ele for externo, eu trato como se fosse uma página folha, né? Caso contrário, eu trato como se fosse uma página que é um nó interno, que é um índice. Ok? Isso permite para mim usar o mesmo código que eu fiz da árvore B tradicional, somente estendendo ele para a árvore B, mas modificando somente essas rotinas aqui, ó, certo? Mesma coisa essas auxiliares aqui, que a rotina informação de promoção deixa de ser um item de dado e passa a ser uma chave, né? Então, pessoal, aquelas rotinas auxiliares que eu fiz, aqui agora que fica o entendimento do porquê que eu fiz elas. Simplesmente para, na hora que eu implementei a B+, eu não precisei modificar a rotina de pesquisa, nem a rotina de inserção e nem a rotina de remoção. Simplesmente eu modifiquei as rotinas auxiliares que manipulam os itens de dados dentro dos nós. Porque se eu tenho nós que se diferenciam, essas rotinas que manipulam esses itens é que vão fazer a diferenciação. As rotinas de inserção, pesquisa e remoção, elas seguem idênticas, ok? Bom, como se dá a pesquisa numa árvore B+? Ela é igual numa árvore B. A única mudança é que a pesquisa sempre leva a uma página da folha. Então, numa árvore B tradicional, eu poderia parar a pesquisa no nó interno, certo? Então, quando a gente está pesquisando no nó, o que a gente faz? A gente busca pelo intervalo. Então, como que a gente busca pelo intervalo? A gente compara a chave de pesquisa com a chave do nó. Enquanto for maior, a gente vai para o próximo item. Se nós paramos de pesquisar, é porque a gente encontrou alguém que é menor ou igual. Quando era igual, nós caíamos numa situação de pesquisa com sucesso. Aqui não. Quando ele é igual, o que acontece? Os elementos que são iguais, então voltando aqui, ó, se eu tenho uma chave que está num nó qualquer, e qual lado da árvore que ela vai estar o item de dado associado a essa chave? Do lado direito. Ele vai ser sempre o primeiro da subárvore direita associado a ele. Então, olha aqui, ó, o 10 está copiado no nó interno, ele é o primeiro direito da página associado a ele, certo?
Então, o 30 está aqui na página raiz, ele é o extrema direita aqui da subárvore direita associada a ele. Extrema esquerda da subárvore associada a ele. E assim sucessivamente. O 40 está aqui na página direita dele, ele é o primeiro elemento. E então, sempre que eu tenho uma chave, certo? Num nó interno, o item de dado associado àquela chave está na página direita. Então, isso implica que quando eu pegar um elemento igual, né? Ou seja, significa que eu encontrei a chave de pesquisa, ele é igual à chave que está em um nó interno. Nesse caso, eu continuo a pesquisa. Em qual lado da árvore? Na página direita. E não vou parar, certo? Bom, então os valores que eu encontrar ao longo do caminho, né, da pesquisa, eles são simplesmente roteadores, eles são irrelevantes, mas eles servem simplesmente para conduzir a página folha correta. É lá que eu vou terminar a pesquisa. A pesquisa não para no índice, certo? Não para, ela continua, ela só vai parar na folha. Tudo bem? Então, imagina que eu quero buscar o 17 aqui nessa árvore. Começo lá na página raiz. É uma página vazia ou nó de árvore? Nó de árvore. É nó interno ou nó externo? Nó interno. Então, começo a varrer o índice da pesquisa. Bom, 17 é maior do que 30? Não. Então, eu paro de pesquisar. Se parou é porque é menor ou igual. 17 é igual a 30? Não. Se não é igual só pode ser menor. Se ele é menor, ele prossegue recursivamente para a subárvore esquerda, certo? Atingiu uma nova subárvore. É vazio ou nó de árvore? É nó de árvore. É interno ou externo? É interno. Então, começo a varrer o índice I da pesquisa. 17 é maior do que 10? É. Então, ele vai para o próximo elemento. 17 é maior do que 17? Não. Se parou é porque é menor ou igual, certo? Bom, 17 é igual a 17? É. Se é igual a 17, quando era uma árvore B tradicional, nós pararíamos e daria pesquisa com sucesso. Nesse caso, quando é igual, você vai prosseguir recursivamente para a subárvore direita, certo? Que é onde vai estar o 17. Tudo bem? Então, você não para. A diferença é essa. Então, vou prosseguir recursivamente para a subárvore direita, atingir um novo nó. É vazio ou nó de árvore? Nó de árvore. É interno ou externo? É externo. Se ele é externo, se eu quiser, né, eu só posso percorrer item a item fazendo uma pesquisa sequencial, né? Começo no primeiro elemento. 17 é igual a 17? É. Então, pesquisa com sucesso. Vou retornar ali esse nó indicando essa chave onde se encontra esse item de dado. Tudo bem? Complexidade igual de uma árvore tradicional, né? O número de páginas acessadas é proporcional à altura da árvore. Então, em termos de modificação do algoritmo de pesquisa, basicamente a modificação está aqui, ó. Quando ele era igual, nós retornávamos o nó. Agora, quando ele é igual, o que a gente faz é, a gente continua para o nó referente à página direita. A página direita do nó é de número i mais 1. A página esquerda é de mesmo número i. Então, se ele é igual, eu continuo recursivamente, né, para a página de número i mais 1, que é a direita. E eu vou ficar iterando até o quê? Chegar numa página que seja externa. Então, enquanto for interna, eu caminho na árvore. Cheguei numa externa, aí sim eu vou retornar a pesquisa com sucesso ou sem sucesso, dependendo se eu encontrar ou não o item de dado nessa página externa. Bom, como que se dá a operação de inserção numa árvore B+? Essencialmente é igual a uma árvore B, certo? Porém, o que acontece? Quando a gente divide uma folha, então lembra que a inserção na árvore B, ele vai inserir lá, começar a inserção lá na folha, né? Ele vai descer, vai dar a pesquisa sem sucesso. Quando chega na folha, ele promove o item que vai ser inserido, certo? Quando ele promove, ele insere o item na folha. A diferença é o seguinte, que lá quando eu divido a folha, eu tenho que eu promovo não mais o item de dado, mas uma cópia da chave do item de dado, certo? Então, eu divido a folha, certo? Insiro um novo elemento na folha, e na hora que eu promovo, não promovo o item, promovo sempre uma cópia do item, uma cópia da chave daquele item, certo? Então, por exemplo, eu quero inserir o 4 nessa árvore B+, aqui, ó. Então, começo com uma pesquisa com sucesso, o índice I da pesquisa vai parar aqui no 10, certo?
ele vai, pesquisa sem sucesso, né, não encontrou o elemento que está procurando, então ele vai tentar fazer o quê? Ele vai promover o 4 e associado a ele a página direita, né, que é vazia. Então eu tenho aqui o item 4 e a página vazia como sendo associada a esse 4. Essa informação de promoção vai ser recebida no nível de cima, que é esse próprio nível aqui, ó. Ele vai verificar. Bom, tem espaço na página? Não tem. Se não tem, o que a gente faz? A gente vai dividir essa folha. Para dividir essa folha, a gente vai criar uma página nova, vai transferir a metade final da página nova para o início da velha, igual numa árvore B tradicional. Sempre que transfere item de dado, página direita acompanha, certo? Nesse caso, como ele é uma árvore B+, ele nem tem essa informação dessas páginas direita, certo? Então, lá quando eu fiz a promoção, né, ele não tem essa informação de promoção dessa página direita, porque eu estou promovendo um item de dado, certo? Que é numa folha. Nesse caso, abriu espaço para inserir um novo item de dado. Então, vou inserir um novo item de dado como o último item da página, como item da página velha, certo? Se inseriu da velha, vai promover o último elemento da página velha. Quem que vai ser promovido? Uma cópia, né? Então, esse item de dado que vai ser promovido, você vai fazer o seguinte, se ele está sendo promovido de uma folha para um nó que está acima das folhas, então você vai pegar esse item de dados e vai inserir ele como sendo o primeiro item de dado da página direita associada a ele, certo? E vai promover uma cópia da chave dele para o nível de cima. Então, isso daqui não é mais um item, é uma cópia da chave dele, certo? Nesse nível de cima, vai receber essa informação de promoção desse 10 e associado a esse 10, essa página direita, que é dele, que é essa página que foi criada. Vai verificar, tem espaço na página? Tem. Então, nesse caso, ele vai deslocar, né, o 30 e a página direita do 30, uma posição à frente, abrindo espaço, né, para... desculpa, né? Tem que fazer, esqueci, né? Tem que fazer aqui um encadeamento. Então, uma diferenciação que tem aqui é esse encadeamento de página. Então, além de fazer a promoção, o próximo passo é ajustar esse encadeamento. Como que ajusta o encadeamento das páginas? Então, a próxima página da página nova vai ser a próxima página da página velha, e a próxima página da página velha vai ser essa página nova que foi criada, certo? Isso vai ajustar esse encadeamento das páginas nesse nível das folhas. Agora sim, né, vai ser recebida essa informação de promoção no nível de cima, né? Isso finaliza o processo de divisão. Então, o processo de divisão das folhas finaliza quando você ajusta o encadeamento. Isso vai retornar recursivamente para o nível de cima vai receber a informação de promoção. O nível de cima é como se fosse uma árvore B tradicional. Então, ele vai ser tratado como tal, né? Então, ele vai verificar, tem espaço na página? Tem. Então, vai deslocar os itens uma posição à frente, abrindo espaço para inserir esse nova chave, né? Cópia de chave e essa página associada a essa chave. E isso finaliza o processo de inserção. Então, em termos de modificação, né, o que o código leva? Então, aqui eu tenho a rotina de divisão, né, que faz a divisão de 1 para 2 de uma árvore B tradicional. O que eu vou fazer? Basicamente, eu vou ter que associar o tipo. Então, o tipo da nova página é sempre igual ao tipo da velha página. Então, significa que elas estão no mesmo nível, elas vão ser irmãs, certo? Outra coisa é, se o nó antigo ele é externo, então na hora de fazer a promoção, a gente insere, né, o novo item de dado que está sendo promovido, o item que está sendo promovido, a gente insere como sendo o primeiro item da página nova, ou seja, ele está na posição 0 da página nova, certo? Isso. Além disso, a gente ajusta os apontamentos, né? Aqueles apontamentos, os encadeamentos da página nesse nível. Os demais, né, caso contrário, é como se fosse uma árvore B tradicional. Certo? Bom, a rotina que insere recursiva, né, a única mudança está aqui, né? Então, se eu encontro um elemento igual, lembra que eu tenho que continuar a pesquisa, eu tenho que continuar descendo, né? Eu não vou parar, né? Então, nesse caso, né, se eu encontro um elemento igual, eu vou continuar verificando na minha árvore. Bom, na hora de
verificar, o que eu vou verificar? Exatamente aqui. Então, sempre eu desço, né, para a página esquerda. Normalmente eu desço para a página esquerda, que é a página do número I, que falou da pesquisa. Agora não, né? Então, se o nó é interno, eu vou descer para a página de número I. Caso contrário, né, eu vou informar aqui uma informação do vazio. Quando eu recebo a informação do vazio ao longo do processo de inserção, eu vou causar esse efeito da promoção aqui, ó. Certo? Então, se a página é vazia, ele promove o item de dado para ser inserido no nível de cima. Bom, a rotina principal, né, recebe, então, a raiz e o item de dado, ela dispara essa chamada do insere recursivo. Se ele, em insere recursivo, retorna um booleano indicando se houve ou não divisão, né, da raiz. Se houve divisão da raiz, aumentou a altura, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa verificar se essa divisão da raiz está se dando, né, num nó que é a folha, certo? Então, nesse caso, a nova raiz vai ser externa ou não, né? Eu estou no nível que é um nó interno, nesse caso, a nova raiz vai ser um nó interno. Então, se for no nível das folhas, então eu estou criando a primeira raiz. Quando eu estou criando o primeiro nível da raiz, ele vai ser um nó folha, que o próximo dele vai ser vazio. Caso contrário, ele vai ser nós internos, né? E aí segue o rito normal que a gente tem numa árvore B tradicional. Como que se dá o processo de remoção de elementos numa árvore B? No geral, ele é mais simples numa árvore B+, desculpa. No geral, ele é mais simples do que numa árvore B. Por quê? Porque o item que vai ser removido, ele sempre está nas folhas. Então, diferente do que ocorria numa árvore B, que o item que vai ser removido, ele pode estar num nó interno, certo? E quando ele está no nó interno, você precisa substituí-lo pelo predecessor ou pelo sucessor, e isso implica que vai ser removido efetivamente o sucessor ou predecessor. No árvore B+, como ele sempre reside nas folhas, né? O que acontece? Você não precisa se preocupar com a questão do sucessor ou predecessor. O que acontece se você estiver fazendo o processo de... Lembra que a remoção começa com uma pesquisa no ponto que dá pesquisa com sucesso que você vai remover, né? A pesquisa com sucesso, lembra que a pesquisa na árvore B+, ele sempre termina na folha, porque é lá onde está o item, efetivamente. Então, se você encontrar a chave de pesquisa ao longo do caminho da árvore, né, no nó interno, se você encontrar uma chave igual à chave de pesquisa, você vai continuar, né, para a subárvore direita. Ok? Mas vai terminar mesmo quando chegar na folha, que é onde está o item de dado. Então, na hora de remover, mesma coisa. Você vai começar a pesquisa, ela vai terminar lá na folha. Ah, professor, eu encontrei a chave do item removido ao longo do caminho. O que eu faço? Não precisa se preocupar. O fato de você remover o item de dado lá das folhas não vai causar nenhum impacto nenhum se você deixar esse item de dado nos nós internos, porque ele é usado somente para roteamento. Certo? Então, não vai ter problema nenhum você remover um item de dado das folhas e a chave desse item, se ela estiver copiada para os nós internos, você mantê-la, mesmo que o item seja removido, ok? Então, o que a gente costuma fazer é exatamente isso. Você não precisa se preocupar com o sucessor ou predecessor. Você faz a pesquisa vai parar lá na folha você faz a remoção. Se o item que você removeu tem alguma chave dele, né, que está sendo usada em nós internos, não precisa se preocupar com essa chave. Cedo ou tarde, ao longo dos processos de remoção e inserção, pode ser que ele desapareça da árvore. Ou caso contrário, se ele permanecer na árvore, não tem nenhum impacto, porque ele é usado somente para roteamento na árvore, certo? Bom, chegou lá na folha. Caso a folha ficar com pelo menos N itens, você não precisa fazer nada, né? Então, as páginas de índice, elas têm uma cópia, mesmo que você remova o item, né? Não tem problema manter a cópia no índice. Caso ela fique com menos do que M itens, você vai ter que fazer todo aquele processo que tem numa árvore B, né? Então, vai ter que precisar fazer o empréstimo e assim por diante, né? Certo? Então, vai ter que fazer ou a redistribuição ou a fusão. Na hora que fizer a fusão, a única mudança, né, que você tem que tomar cuidado na redistribuição e na fusão é que sempre que você faz a redistribuição ou fusão, a gente falou, né, que você envolve aquele elemento da página pai. Então, na redistribuição, o elemento do pai desce, né, e na fusão também. Nesse caso, quando você tiver lá naquele limiar que entre página folha e primeiro nível dos nós internos, você não faz esse efeito de descida, porque no nível do interno você tem
chave e na página folha você tem item. Então, o item não desce. Então, tem que dar um tratamento especial quando você estiver nesse nível, certo? Que é o limiar entre a página folha, entre o nível das folhas e o primeiro nível dos nós internos. Nos demais níveis dos nós internos para cima, funciona como se fosse uma árvore B tradicional, certo? Ok? Bom, então imagina que eu quero remover, por exemplo, o elemento 10 aqui da árvore, né? Então, começo lá na raiz, vai dar pesquisa com sucesso, né? Então, lembra que eu vou encontrar o 10 aqui logo na página raiz, eu não vou parar minha pesquisa, eu vou continuar na página direita. Lá na página direita, eu vou encontrar o elemento 10 que está inserido lá. Como que eu faço a remoção do 10? Então, simplesmente removo, né, o elemento 10 e vou deslocar os elementos que estão à frente do 10 uma posição para trás. Sempre que eu desloco elemento, eu desloco suas respectivas páginas direita, ok? Nesse caso aqui, ó, a página ficou com pelo menos M itens? Ficou. Então, finaliza o processo, não precisa fazer nada. Ah, ficou esse 10 copiado? Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma inconsistência na árvore manter esse 10 aqui, ó, e não vai causar nenhum impacto durante o processo de pesquisa, porque a pesquisa vai terminar efetivamente na folha. Por mais que ela encontre esse 10 ao longo do caminho, você vai chegar na folha e lá na folha, não encontrando o seu item de dado, vai dar pesquisa sem sucesso, ok? Bom, vou remover o 20 agora da árvore. Então, na hora que eu for remover o 20, segue como se fosse, né, numa árvore B, né? Então, começo com um processo de pesquisa com sucesso, o 20 está aqui exatamente nessa posição, faço a remoção do 20, né? O 20 vai ser eliminado, verifico, né? A página ficou com menos do que M itens? Ficou com menos do que M, né? Se ficou com menos do que M, o que eu faço? Então, a primeira coisa, tento verificar a possibilidade de redistribuição. Certo? Bom, a página vizinha, aqui, ó, da esquerda, tem elementos sobrando para dar emprestado? Não. Página vizinha da direita, tem elementos sobrando para dar emprestado? Tem. Então, o que você faz? Você faz um empréstimo, certo? Só que toma cuidado com aquele que a gente fala que o empréstimo é feito via página do pai. Nesse caso, ó, eu tenho aqui, ó, nível das folhas, nesse nível, certo? E aqui os níveis dos nós internos. Então, nesse limiar aqui, ó, folha nó interno, você não vai fazer aquele processo de pegar o item do pai e descer, né, para a folha. Esse você não vai fazer. Ok? Você vai simplesmente pegar o item da página vizinha aqui, ó, e vai transferir de maneira direta para a página onde está ocorrendo o processo de remoção. Então, nesse caso, vai descer, né, vai pegar o elemento 30, vai transferir, né, ele para essa página, ó, traz a transferência. Quando fizer a transferência do 30, né, como se estivesse tirando 30, então vai deslocar todos os elementos aqui uma posição para trás, certo? E você vai pegar o elemento que vai ficar aqui na extrema esquerda, né, dessa página da onde está fazendo o empréstimo, você vai pegar uma cópia dele e colocar no lugar do pai. Sempre é isso que você faz. Então, ao invés de você descer, você pega uma cópia do elemento que ficou na extrema esquerda da página que forneceu o emprestado e coloca ele como um elemento da página pai. Certo? A cópia da chave dele como parte da chave da página pai. Bom, vamos remover o 4 da árvore. Então, pesquisa com sucesso, o 4 está exatamente nessa posição, faz a remoção do 4, verifica, a página ficou com menos do que M elementos? Ficou com menos do que M. Olha para o vizinho. Então, a página vizinha aqui, a irmã adjacente, tem elementos para dar emprestado? Não, não tem. Bom, não tem uma vizinha do outro lado aqui, né? A única página vizinha é essa daqui. Se ela não tem para dar emprestado, só sobra uma opção. Processo de fusão, certo? Como que é feito o processo de fusão? Mesma coisa, a gente tomar cuidado com o elemento do pai. Então, normalmente, esse elemento do pai aqui, ó, ele desce, né? Mas nesse caso aqui, você não vai fazer isso, não vai fazer a descida, certo? Simplesmente você vai transferir todos os elementos aqui, ó, da página vizinha, né, com a qual vai ser fundida, vai ser transferido
para essa página onde está ocorrendo o processo de remoção, certo? Então, você vai... E o elemento que está lá no pai, ele vai ser descartado, certo? Ele vai ser simplesmente eliminado lá do pai. Então, transfere os elementos, descarta a chave, né, que está no pai, transfere os elementos da página vizinha, né, para essa página onde ocorreu a remoção. Agora você pode liberar, né, o espaço dessa página aqui que está sendo, que está desocupada. Lembra que para fazer essa liberação, você precisa ajustar esses apontamentos aqui, ó, certo? Então, precisa ajustar eles. Então, o que você faz? Você faz com que o próximo, né, daqui da página que está ocorrendo a remoção seja igual ao próximo da página que vai ser liberada, né? Então, ele vai fazer esse apontamento aqui, ó, ok? Com isso, você já pode liberar essa página aqui, ó. Tudo bem? Então, você faz a liberação, nesse caso, dessa página. Lembrando que, como lá no pai, né, foi removido, né, o item, né, ocorreu essa remoção, você vai ter que deslocar os elementos uma posição para trás, né, tanto o item de dado quanto as respectivas páginas direita, certo? E isso finaliza o processo de remoção. Note que esse tratamento aqui, né, em relação ao 10 ser descartado, ele só se dá aqui nesse nível, né, ó, nessa limiar aqui, né, onde eu tenho nós internos e o próximo nível é o nível das folhas. Se isso ocorresse nos níveis superiores, né, aqui para cima, você não precisa se preocupar. Aí sim desce a cópia da chave mesmo, certo? Então lembra que no nível dos índices é como se você tivesse uma árvore B somente com chaves, e você vai tratá-la como tal, certo? Bom, tem aqui o algoritmo, né, então, da árvore B tradicional. O que muda, né, do algoritmo da árvore B tradicional para a árvore B+, né? Então, aqui eu tenho aquele algoritmo de empresta direita, que eu estou tomando emprestado, né, itens e dados, da esquerda para a direita, né? Estou pegando da esquerda, pegando da direita e inserindo na esquerda. A mudança que você vai fazer é o seguinte: primeiro, verificar se o nó ele é interno, né? Então, para fazer aquele tratamento da página da raiz, né? Então, aqui o elemento da raiz, ele desce somente se você não tiver, se você tiver no nó interno. Se você tiver no nó folha, né? Não desce. Então, você não vai fazer a descida, você vai ignorar aquele elemento, certo? Bom, segunda coisa, né, você vai ter que fazer o tratamento em relação ao elemento que ele é promovido, né? Então, o elemento que vai ser atualizado, desculpa, lá na página do pai, né? Então, quando você faz o empréstimo, geralmente desce do pai e sobe o novo elemento do pai. Só vai fazer essa subida de um novo elemento para o pai, né, se ele for um nó interno. Do contrário, não vai subir ninguém, né? Tudo bem? Caso seja folha, o que você vai ter que fazer, né? Caso seja folha, você vai ter que deslocar, né, os elementos uma posição para trás. É isso que está fazendo aqui, ó. Tudo bem? Bom, mesma coisa, né, do lado oposto, né? Então você tem que fazer esses ajustes ali, verificando se é nó interno ou não, né? Para fazer o acerto correspondente das páginas de disco aqui, ó. Bom, em relação ao algoritmo de fusão, o que você faz, né? O algoritmo de fusão tem que fazer o tratamento, né? Aqui também, se ele é nó interno ou não, em relação àquela informação de promoção que desce, né? Então, mesma coisa na redistribuição, aqui também na fusão, como não tem aquela questão de descer o elemento da página do pai, somente se for entre nós internos, certo? Caso seja nó folha, tem que lembrar de ajustar também, né, os apontamentos aqui, ó, do proxy, é isso que a gente tem que adicionar. Bom, em relação ao algoritmo em si, né, então a removação recursiva, a única mudança é que ele não para, né? Então lembra que se você está removendo no árvore B tradicional, você tem que verificar se a remoção é no nó externo ou no nó interno. Quando é no nó interno, você tem que fazer aquele tratamento do sucessor ou do predecessor. Aqui não, né? Aqui, se ele encontrar um elemento ao longo do caminho da pesquisa que esteja no nó interno, você encontrou uma cópia da chave. Você vai continuar, né, pesquisando para na página direita, ou seja, a de número 1 a mais, certo? Se for o nó
interno, né? Se for nó interno, você faz se for nó for interno, né? E a remoção indicar que ocorreu fusão, vai ocorrer, né? Você tem que fazer o processo de reconstituição. Do contrário, não precisa, né? Bom, aqui no algoritmo principal, né? Quais as mudanças? Basicamente, o tratamento da raiz, se ele é nó interno ou não, né? Então, lembra que você tem dois tipos de página aqui. Quando ele é nó interno, você está dividindo a raiz, está criando uma nova raiz, né? Se você está removendo, né, e ocorreu uma redução de altura na árvore, e você tem uma única página na folha, então você vai transformar essa raiz em vazia, né? Está eliminando o último elemento. Bom, então a gente viu aqui, estudamos uma nova variação da árvore B, né, que é a árvore B+, que basicamente é uma implementação, né, são umas escolhas de implementação diferentes da árvore B, certo? E são, por sinal, essas características de implementação, né, são bem eficientes em relação ao uso prático da árvore, né? Algumas considerações práticas da árvore, né? Primeiro que ela é simples e fácil, né, e eficiente. Então, a árvore B, ela traz um conceito, ela estende, generaliza, né, o conceito de árvore binária de busca de uma maneira bem elegante, né, e ela é eficiente em relação ao acesso sequencial, né, principalmente a árvore B+, você pode fazer uma varredura ali, começando em todas as folhas, porque tem essa lista encadeada, né. O custo para as operações, ele é logarítmico, né, mais especificamente log de n na base m. O espaço utilizado, então, ela garante aquele... Então, um dos problemas quando a gente usava a árvore binária de busca era a ocupação das páginas, lembra? Porque a gente não sabia a forma que elas iam crescer. Na árvore B, ela garante no mínimo 50%, né, no caso da B, ou 66% na caso da B estrela. Sempre as operações de inserção deixam a árvore balanceada, né, pela característica do crescimento dela, que é das folhas para a raiz, e não da raiz das folhas, que é o processo tradicional. Então, a árvore B tem vários benefícios aí, né, dessas inovações que foram colocadas, que a tornam mais interessante no caso de quando estou trabalhando com disco, né. Então, tem aqui um quadro comparando, uma tabela comparando as árvores que a gente estudou, né, a AVL, rubro-negra e a árvore B. Então, o que conduz o balanceamento, né, da árvore B é exatamente aquela propriedade que estabelece que tem uma quantidade mínima de elementos, certo? Que vai de 50% até 100%. Ele é essa propriedade que, de certa forma, força o balanceamento da árvore. Como que é a forma de balanceamento? Forma em tese, né, entre aspas. Encheu a página, uma cheia, gera duas com páginas pela metade, certo? Quanto que está desbalanceado? Então, a árvore B está sempre balanceada, ela nunca está desbalanceada, certo? Porque sempre as folhas aparecem no mesmo nível. E o que muda, né, é o crescimento, né? Então, na árvore B, o crescimento dela, que é uma das maiores inovações, é que é das folhas para a raiz, e não da raiz para as folhas, como ocorre nas árvores binárias de busca, né? Das quais a AVL e a rubro-negra são um subconjunto aí, né? Tudo bem?